Olha a Rita dando um oi pro prof. Olha só, aconteceu uma coisa, está acontecendo umas coisas aí interessantes. Sabe uma coisa? O pessoal está começando a assistir às aulas com o vídeo ligado. E aí, então, a gente pode ver as pessoas. E aí, a gente está dando aula e olhando para a pessoa e a pessoa está te olhando, está te olhando. Vai que vocês aqui vão aparecer aí também. Vamos lá, aparece aí. Abre aí o teu vídeo aí e aparece pro prof. Tô com saudade de vocês. Ó, Celso. Ah, Iago, pensei que tu ia aparecer e tu veio com Celso aí. Ô, meu, faz uns 200 anos que a gente não se vê. Vamos lá, aparece aí um pouquinho. Rita, acho que tem que começar contigo. Ou a Rita ou a Tainá, senão os outros não vêm. Tá querendo demais, diz a Adriana. Sim, tô querendo demais, Adriana. Eu sempre quero mais, 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 mais. Vamos, Adriana, aparece aí. Fale comigo. Essa vida maluca. Como é que vocês estão passando esses dias de isolamento aí? Tá todo mundo isolado direitinho ou tô isolado na minha boca? A ninguém fala nada nessa turma. Socorro. Vamos, Tainá, responde agora. Pastor. Oi. E aí, Cachambu? Tudo certo? Tô na ordem, Cachambu. Aparece aí para eu te dar um oi, Cachambu. Não, acabei de acordar. Tá, e daí? Ó, a Tainá vai aparecer. Nossa burguesa, latifundiária. Riquinha da Tainá. Olha só, a Rita. Elas se combinaram, né? Elas disseram, tá, agora, e dois aí. Claro, senhor. Ai, Riquinhas do prof aparecendo. Oi, Tainá. Responde, Tainá. Oi, senhor. Ah, tá. Tudo bem, Tainá? Tudo certo. Dando. Ah, Rita, tu tem um mapa mundi nos fundos aí da tua... Ah, que show, Rita! Porque quem tem dificuldade em geografia tem que fazer isso, né, senhor? Isso, Rita, vamos superando as dificuldades. Ótimo, Rita, é isso aí mesmo. Quem mais? Alguém vai... O que vocês estão tomando aí? Ó, eu tô aqui, ó, tomando uns bagulho de... Uns bagulho. Tô tomando água de coco. Ai, senhor, de manhã, credo. Sim? Eu não tô tomando nada, senhor. Tô só com uns biscoitos aqui. Só uns biscoitinhos. Tainá, o que tá tomando aí, Tainá? Ó, me deu fome agora. Tomei café, mas não tô tomando nada agora. Ah, ok. Senhor, tu usa aquela erva do chimarrão do Uruguai? Não, querido, não usa aquelas ervas do chimarrão do Uruguai. Mas a minha namorada tem essa erva aqui que ela ganhou de uma amiga, mas ela não usou ainda. Então, ela não sabe ainda qual é que é a barbada do negócio. Eu acho que eu vou ficar só de olho naquilo ali, mas não é bem a minha praia, essas quebradas aí, mas enfim, né? Ela abre o apetite. É verdade? Ah, ela tá perguntando. Não sei se ela abre apetite, daí não sei. Tá, eu tenho que começar o livro 2 com vocês ou eu estou no livro 1 ainda? Eu tenho a impressão que eu terminei a parte ambiental e daí eu tenho que entrar no livro 2, mas não tenho certeza. Procede? Alguém pega o livro 2, dá uma olhada se eu já comecei nele. Eu acho que eu não comecei ainda. E alguém pega o livro 1 e vê se eu terminei lá a parte de ambiental. Acho que ambiental a gente falou tudo.
falei de poluição, falei de chuva ácida, falei de inversão térmica, ilha de calor, falamos das conferências, dos protocolos. Acho que lá foi, não tenho certeza, acho que sim. Procede. Sejam bem tranquilos, se sim, sim, se não, não. Acho que foi, né, Rita? Eu também acho. Então tá, então vamos começar o livro 2. O professor Fábio, acho que ele começou o livro 2 antes de mim, então eu tenho que ver onde que ele começou. Ele começou na parte agrária ou ele começou na outra? Tá, eu vou vendo aqui também se eu consigo achar o Fábio. Se eu achar o Fábio... Beleza, no Conecta, pego a frente 2, decifrando a Terra, tá, decifrando a Terra. Frente 2, tá. Então, eu sou na frente 1, eu fico com geografia agrária, tá? A geografia do Brasil agrária. É isso aí na parte do Conecta. Então, tá, vamos lá para frente, né, para frente 1, trabalhar a introdução ali, então, de agricultura, né, Brasil e assim por diante, tá? Tá, essa aqui é a questão da estratégia. Tá. O que o cara está propondo para nós na aula. Atividades complementares. E a dinâmica espacial da indústria. E já entra na dinâmica espacial da indústria. Deixa eu ver se eu vou por aqui mais rápido. Na primeira parte, quando a gente começou a agricultura, uma das coisas que ficou bem forte de a gente desenvolver foi a questão da propriedade, né? Então, o que nós queremos assim nessa porção de matéria, né, discutir a geografia agrária do Brasil, né? É discutir, né, como se deu o processo de apropriação de terras no Brasil e como esse processo tem influenciado na nossa dinâmica de país, né, na nossa forma de fazer o país funcionar, né? Então, esse aqui é um aspecto assim realmente muito importante da nossa história e da nossa geografia, né? Porque vocês estão vendo o slide que eu estou mostrando, né? Porque isso traz para a gente as condições, né? De como é que as coisas começaram
e como é que as coisas são, no seu sentido mais amplo. Então, eu espero que alguém me responde se sim ou se não. Vocês estão vendo o slide que eu estou mostrando? Brasil, evolução da estrutura fundiária. Ah, já responderam ali, eu que sou bem nerdinho. Sim, senhor. Ah, tá. Acho que foi. Tá. Sim, senhor. A Bárbara disse que sim. Então tá. É que eu sou meio nerdinho, né, gente? É muita informação numa mesma tela, até eu saber onde é que são as coisas certas, eu sou meio perdidinho. Tá? Mas então tá. Olha só. Quando a gente olha ali a nossa estrutura fundiária, né, no Brasil, a gente percebe que essa condição de país, ela tem sido assim já, né, por muito, muito tempo. Né? Mas olhando para a nossa estrutura fundiária, a gente vê assim, ó, menos de... aqui, ó, primeiro, o percentual das terras com menos de 100 hectares. Percentual de terras entre 100 e 1.000 hectares. E percentual de terras com mais de 1.000 hectares. Tá? E aqui nós temos a condição dos imóveis área ao longo dos tempos, tá? Principalmente pegando já o século XX. Tá? Então, pegando esse contexto daqui, só olhando para essa tabela, a gente já vê uma das coisas bem difíceis para nós brasileiros, que vem a ser o quê? A situação que envolve a concentração fundiária. Então, o que é a concentração fundiária propriamente dita? Concentração fundiária é o controle das terras nas mãos de pouca gente. Tá? Isso é a concentração fundiária. Então, controle das terras nas mãos de pouca gente. E esse controle das terras nas mãos de pouca gente faz o quê? Bom, faz essa pouca gente estabelecer as medidas de como que ela quer fazer as coisas funcionar. Né? Então, é isso que acaba acontecendo. Essa pouca gente define como é que as terras vão ser trabalhadas, como é que elas vão ser produzidas e o que vai ser produzido. Tá? Então, e claro que esse tipo de situação, lamentavelmente, não é uma situação só de Brasil. Isso aí é uma situação de países subdesenvolvidos e atrasados, né? Pobres, que se mantém já há muito tempo. Né? Que se mantém há muito tempo. Então, a gente precisa do quê? A gente precisaria de uma condição de país que mexesse na estrutura fundiária. E esse seria, assim, o nosso grande desafio. Né? Como produzir uma condição tal de país que esse país consiga mexer na sua estrutura fundiária. Né? Ou seja, beirando o absurdo. Tá? Beirando o absurdo. Então, esse é o nosso grande desafio quando a gente vai olhar para essa estrutura fundiária no país. Tá? Então, olha só, já em 2006, olha a quantidade de imóveis, né, do percentual do total das terras, né, com menos de 100 hectares. Tá? Então, percentual das terras com menos de 100 hectares, 86%. Olha o percentual de terras de mais de 1.000 hectares, né? 0,9%. Então, quer dizer, agora, esses 0,9%, eles ocupam o quanto da área? Né? Então, essa aqui é uma coisa que pesa. Ó. Eles sozinhos ocupam quase metade da área. Então, essa
situação deixa o Brasil numa condição muito desconfortável. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Eu tinha que ter baixado aqui. Tá? Isso deixa o Brasil numa situação muito desconfortável, né? À medida que o nosso país ele tem que mexer nisso daí. Tá bom. E como é que se mexe nisso daí, sendo que, historicamente, né, essa condição já é assim desde que o Brasil começou, praticamente, né? Então, essa é o grande desafio, né? Como é que a gente vai sair dessa condição? Assim, frente. Ai, ai, ai. Onde é que eu tô? Tô meio semi-sequelado aqui com as nossas páginas. Não consigo lidar com ela direito aqui. Tá. Ah, meu Deus. Oi. Acho que tu tava na página 24. Estava na página 24. Aí tu digita ali em cima. Isso aí. Passa um pouquinho mais, que acho que tá mais pra baixo. Ali, aqui, ó. Espaço Agrário Brasileiro. Tá. Isso. Obrigado, Riquinho. Ah, tá. Isso. Ah, tá. Tá, era aqui que eu queria chegar agora. Tá? Então, seguindo nessa linha, né? Ali mostrando, ó, segundo a área ocupada. Então, aquele 0,9% ali, né, com o número de imóveis, controla 44% do total. Ali, ó, quase 1%, né? 0,9% é quase 1%, que já está arredondadinho. Então, esse aqui é o absurdo, gente. Ó. 1% dos proprietários ocupa 44% do total da área do país. 1% de proprietários. Tá? Então, essa aqui que é uma coisa assim muito forte, essa conta assim. E é claro que esses caras, eles não têm só o poder econômico no jogo. Esses caras acabam tendo o poder político do jogo. Né? E aí, então, que é importante a gente resgatar, né, essa dinâmica um pouco da história, né, para a gente lembrar para a gente saber como é que isso aí vem vindo até chegar aos tempos de hoje. Então, quando a gente pensa assim, ó, ai, meu Deus. Alô? Caiu geral aqui tudo. Oiê. Caiu geral, não sei se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, estão etc. Para mim aqui não tem nada. Só tem o azulzinho ali mostrando que a câmera está ativa. Nós estamos te ouvindo, mas tá tudo... Oi? A tela tá... Apagou? A tela está escura para vocês? Sim. Ó, céus. Tá, vamos ver se ele está voltando, assim, o que ele está tentando fazer aqui na vida. Não sei, maconhou de vez o bicho. Ah, agora tem algumas coisas de vocês aqui aparecendo, ó. Mas não abre. Ah, fechou tudo de novo. Meu Deus do céu, o que é isso?
Ó, tá tentando dar as caras de novo. Voltou, mas fora de foco. Procede? Voltou fora de foco? Sim. E agora nem voltou mais. Agora saiu tudo. Quer dizer, quase tudo. Tem uma página em branco. O que será que houve aqui? Meu Deus do céu. Tá voltando. Voltando. Nossa, eles... Tá. Ó, chegamos onde a gente já estava. Isso. Então tá. Então a gente precisa entender um pouquinho, né, ou buscar uma compreensão, né, sobre o que aconteceu um tanto no pano de fundo, no pano histórico, né? Então a gente começa, né, trabalhando isso aí quando a gente observa a divisão das terras lá no começo da história do Brasil, né? Lá no Brasil colônia. Então, quando os historiadores falam assim, né, que o Brasil ele começou tendo uma composição a partir de uma doação de terras. Aí é que entra uma questão forte. Né? O Brasil começou com doação de terras, ocupando as terras que não eram suas, obviamente, mas até aí, enfim, né? Os índios sofreram esse pênalti, mas o rei de Portugal doou as Sesmarias, né? E lotes de terras, né? Para alguns, né, dos seus mais próximos. Né? Então, isso é que fez a conta, né, dessa gente, chamados sesmeiros. Né? Esse pessoal aqui, né, foi construindo a história do Brasil. Então, a primeira coisa que aparece no Brasil é que as capitanias elas são hereditárias. Quer dizer, os caras recebem uma terra em forma de doação e essa doação passa de pai para filho. Tá? Então, isso perdura, como diz o nosso texto, nosso autor, perdura até os dias de hoje. Tá? E ali está dizendo assim, ó, no segundo parágrafo, diz assim, ó, no meio do parágrafo, diz assim, ó,
as condições de posse e os tamanhos das terras variavam em função da quantidade de capital e do número de escravizados disponíveis, né? Evidenciando um processo de elitização do acesso à terra. Tá? Então, começa aí. Depois, uma outra coisa que vem junto com essa, concomitante com essa questão da divisão da terra, foi o pacto colonial, né? Ou seja, o que se vai fazer com essa terra? Essa terra vai atender à destinação de exportação, que é onde a gente trabalha, então, a ideia de plantation. Os portugueses já conheciam esse esquema de plantation desde os tempos da África, daquela situação de contorno da África, o périplo africano, de chegar na costa ocidental da África, principalmente, e ali fazer trocas, escambos com as tribos, né, nativas negras, né? Então, essa visão de plantation, eles já tinham lá. Tá? Então, quando eles trazem as mudas de cana-de-açúcar para cá, né, a cana-de-açúcar vai ser o produto que eles querem, né, que a metrópole quer. E o resultado disso é o quê? Uma forte concentração de uma produção voltada para a exportação, o que caracteriza, então, a expressão plantation. Tá? Então, ali está escrito ali no parágrafo, né? A produção do açúcar se desenvolveu sobre o regime de plantation, ou seja, caracterizou-se por grandes propriedades monocultoras, voltadas para o abastecimento externo e usando mão de obra escravizada. Essas são as 4 palavras da plantation, que eu acho que todos vocês já conhecem com uma certa, né, com uma certa frequência de uso, né? Então, é a monocultura voltada para o mercado externo, né? Se utilizando de grandes extensões de terras, então as grandes propriedades, e essas grandes propriedades, né, usando mão de obra escrava. Esse é o processo. Quando a gente observa também a estrutura política que cerca essa dinâmica, então, que nós vamos falar da relação, né, político-jurídica, né, essa dinâmica, ela está associada ao quê? Ao fato de que as capitanias hereditárias, elas são, no primeiro momento, descentralizadas. Mas até o momento que o rei de Portugal percebe que essa descentralização não está produzindo o efeito necessário, né, da dinâmica daquilo que interessava a metrópole. Então, institui-se ali o governo geral. Tá? Então, institui-se o governo geral. O governo geral, por exemplo, começou lá por volta de 1549, e a forma de governo geral, ela se estabeleceu de 1549 até a chegada da família real. Então, essa foi a forma de administração do país, onde os vínculos econômicos estão ligados aos vínculos políticos. Então, esses políticos, eles nada mais são do que testas de ferro da elite econômica, colonial e, obviamente, transcolonial, né? Metropolitana. E eu quero fazer um paralelo com vocês em relação ao que está acontecendo agora no Brasil, bem rapidinho, que é mostrar o seguinte, né? Parece já estar meio claro para uma boa parte de nós brasileiros que o atual presidente, ele não tem mais condições, não teria mais condições de ficar presidindo o país. Né? Ele já se mostrou um cara inapto e inepto, né, para, né, trabalhar o país. Por outro lado,
a gente pensa, a gente pergunta assim, como é que esse cara não caiu ainda? Então, não é mais por causa da classe política. Vocês podem ver que uma boa parte da classe política, ela já não quer mais. Da classe política no seu sentido mais amplo. E da outra coisa que a gente vê é que quando a gente fala na elite do Brasil, essa elite ela não é uniforme. São diferentes segmentos da elite. Esses diferentes segmentos da elite, por vezes, eles estão mais próximos e, por vezes, eles estão um tanto mais afastados. Dentro dos poderes da elite, digamos assim, dentro do clube da elite, existem os mais fortes da elite. Né? Então, como eu disse, essa elite também ela não é homogênea, então existe uma elite mais forte, um grupo mais forte dentre os fortes. Tá? E esses grupos que a gente não enxerga esses caras, esses grupos são os caras que controlam as coisas. Tá? Lá na elite, lá no tempo do Brasil colônia, houve uma formação de uma elite colonial, os capitães donatários. Mas essa elite colonial, embora tivesse poder para administrar parte do Brasil, ela não podia sair muito fora do jogo que a metrópole incidia e decidia. Né? Então, se a gente faz esse contraponto com o Brasil hoje, essa elite que nós temos hoje dominante dentro do Brasil, primeiro, ela é difusa, e segundo, ela é controlada por um clubinho menor da elite que não está dentro do Brasil, está fora do Brasil, que são os verdadeiros donos do capital. Né? Então, uma parte da nossa elite que se locupleta com isso, de uma certa maneira até brinca com isso, mas ela não tem o poder efetivo de todas as coisas. Por isso que uma boa parte da elite, embora perceba que o presidente Bolsonaro já não serve mais, também não consegue tirá-lo. Tá? Já tem uma elite no STF que quer tirá-lo, mas vai ficar difícil. Já tem uma elite no Congresso Nacional que quer tirá-lo, mas vai ficar difícil. Já tem uma parte empresarial que quer retirá-lo, mas vai ficar difícil. Enquanto capital internacional, até a Globo, isso é um troço forte, hein? Até a Globo já quer tirar o presidente. Só que a Globo, que lá atrás sempre esteve, né, vinculada aos espaços de poder, agora está no campo oposto, mas também não consegue mais mexer. Né? Ou está conversando ainda com a elite internacional para ver que lado que ela vai ficar. Né? Então, coisas dessa natureza. Tá? Então, isso aí vem historicamente, né? Então, a questão da produção econômica, do controle econômico, vinculado a essa condição de controle político. Uma outra coisa que a gente percebe é que, dentro do espaço colonial, vai existir uma, digamos assim, subeconomia, uma economia secundária, né? Que abastece a economia principal. Tá? Uma economia secundária que abastece a economia principal. Essa economia secundária, ela movimenta o Brasil colônia internamente. E ela fica com, digamos assim, o restolho, o que sobra, criando ali digamos assim, uma segunda classe de elite também, que vão ser os caras que vão abastecer com algum comércio, com alguma produção, né, aquilo que não vem de fora, né, do ponto da exportação, do ponto de importação.
Tá? Então, tem uma elite secundária que vai circular no Brasil também. E depois vai se formar o quê? Os filhos dos capitães, dos donatários, né? Os filhos dos donatários que vão para a Europa estudar e voltam e vão herdando as heranças, vão modernizando algumas coisas, mas obviamente sem mudanças, né, sérias de estrutura, né? Então, muda uma certa condição de governo, de forma de operar, mas não muda essencialmente né, a sua condição de existência. Então, são situações diferentes. Né? Quando o Brasil se torna independente de Portugal, esse rompimento ele foi um rompimento mais quase jurídico ou político-jurídico do que efetivamente um rompimento, né? Talvez eu já tenha considerado isso com vocês quando eu disse outro dia assim, ó, quando a gente olha para os países, as nações americanas e América Hispânica, né? Os nossos processos de independência eles se deram basicamente todos no século XIX, com exceção dos Estados Unidos e do Haiti, né? Os demais países, os países da América Hispânica, tudo basicamente do século XIX. E a América Portuguesa também. Quando a América Hispânica se fendeu, ela se dividiu e houve os processos de independência, aí nós temos lá a questão dos caudilhos, dos crioulos, dos caudilhos e tal, né? Mas ainda assim, a questão da escravidão não estava posta. Né? E a questão da estrutura da terra também não estava posta. Resultado, né? Os caras conseguiram fazer uma série de divisões, nasceu uma quantidade bastante grande de países, mas a estrutura fundiária deles continuou também sendo a mesma, basicamente. Né? A estrutura fundiária continuou sendo a mesma. Tá? Então, o Equador virou um país, o Chile virou um país, né? Depois a gente vai ver o Uruguai virou um país, e a gente pode se perguntar, o Belize é um país, El Salvador é um país. Se vocês olharem depois no mapa da América Central, talvez vocês se perguntem lá o que a gente já pergunta aqui. Por que Belize é um país? Por que El Salvador é um país? Por que a Jamaica é um país? De tão pequenininhos que eles são. Mas ainda assim, lá se manteve no seu processo de independência uma elite econômica que conduziu uma forma de separação da Espanha, né? Mas manteve a estrutura interna praticamente intacta dentro dos seus países. Então, por isso que quando a gente fala em camponês, em movimentos de trabalhadores sem terra, quando a gente fala de estrutura fundiária, na América, nós não falamos só de Brasil, nós falamos de América Latina, porque embora esses caras tenham conduzido aos processos de independência, esses processos não foram totalizantes no sentido de mexer efetivamente em todas as condições, né? Sim, principalmente as condições da terra que estavam postas. Vocês lembram que quando a gente trata lá da história, que a gente fala no antigo regime, no final do antigo regime, né? O final do antigo regime está associado ao quê? A um processo de revolução. Se a gente quiser pensar no antigo regime na Inglaterra, foi a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma revolução sangrenta. Se a gente pensar na França, foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução violenta. Sobretudo quando vocês pegam o momento que houve a reforma agrária na França, foi o período do jacobinismo, conhecido também como Convenção Nacional ou Terror, quando os caras começam a guilhotinar as cabeças dos nobres e da elite. Cara, os franceses guilhotinaram seu rei. Na Revolução Francesa, os caras guilhotinaram o rei.
pensam tanto sobre isso daí. Olha o peso de uma nova classe social que emerge, a chamada burguesia, que emerge, sobe para o poder, e para subir o poder, ela liquida com uma parte violenta do jogo. Né? Liquida com uma parte violenta do jogo. Né? Então, ela liquida com a estrutura. Agora, quando a burguesia assume, ela coloca uma outra estrutura, a estrutura do capitalismo, do sistema capitalista de produção. E, obviamente, que esse sistema capitalista ele foi galgando o espaço. Ele também não foi automático, né? Ele também não foi automático. Então, é muito importante essa coisa do processo, né? De buscar entender o processo. Me lembro de uma frase do Tocqueville, né? Tocqueville, quando Alexis de Tocqueville, os colegas de história, acho que de filosofia, falam muito sobre ele, né? O Tocqueville foi visitar os Estados Unidos e quando ele voltou para a França, ele disse para os franceses, assim, para a elite francesa: nós dormimos sob um vulcão que está vindo de baixo e vai explodir com tudo. Né? E quando Tocqueville está falando disso, logo em seguida a França entra em polvorosa. E aí se desmancha num banho de sangue, né, que vem a ser o processo revolucionário propriamente dito. Né? Então, houve ali uma condição de transformação. Aqui, o que nós vimos na América Latina e no Brasil? Nós vimos duas coisas interessantes. Uma, houve uma separação política dos vizinhos, né, com a Espanha, mas a manutenção de uma estrutura. Houve uma fragmentação entre os próprios vizinhos, mas a manutenção de uma estrutura. Nós, no Brasil, também fizemos um rompimento com Portugal, mas a manutenção de uma estrutura. E essa estrutura, até os dias de hoje, praticamente, ela não mudou ainda. Aí, na última frase, no último parágrafo, está escrito assim, ó, já em relação à legislação, depois do rompimento jurídico do Brasil com Portugal, a questão fundiária passou a ter menor regulamentação. Quem chegasse primeiro receberia concessão. Não surgiu de imediato nenhuma legislação que controlasse a posse da terra no Brasil. Até porque o Brasil continuou escravista, então o acesso à terra ainda continuou sendo absolutamente muito limitado. Tá? Então, essa questão da terra ela é muito forte na nossa história. A gente não... na nossa história e, obviamente, na nossa compreensão de geografia, porque a gente não mexe muito com ela, né? A gente não vê isso aí muito. E eu tenho a impressão que até poucos de nós, professores, se debruçam um pouco mais para fazer esse tipo de trabalho hoje em dia com os seus alunos. Né? De buscar fazer o aluno perceber isso daqui, de buscar um pouco mais de atenção para isso aqui. Né? Normalmente a gente passa pela história do Brasil colônia, pensando um pouco nas revoltas, pensando um pouquinho na estrutura social, mas mexe-se pouco na questão da terra, propriamente dito, na questão da concentração, propriamente dito, e do vínculo lá dos tempos coloniais com os tempos de hoje. Eu tenho a impressão de que vocês, nesse sentido, são muito privilegiados no Conecta, né? Ao terem professores, né, na altura do Davi, por exemplo, né? Que é um cara que, com certeza, trabalha nessa linha assim, e consegue fazer esse tipo de aprofundamento. Né? E isso é bem interessante. E eu não sou da história, então, para nós da geografia, a gente só pega os pontos que são assim importantes para a compreensão do pensamento geográfico. E até porque não teria sentido também fazer o papel histórico, porque vocês têm aula de história para isso, né?
tem professor de história para isso. Então, assim, ó, o que a gente pega na geografia é só o necessário para fazer esse recorte da geografia do pensamento geográfico que a gente precisa, né? Eu não vou assim tanto a fundo nos detalhes das coisas, até para não, né, não encher vocês com 2 aulas de história, porque não é essa a questão, né? Olha só, então, no século XIX, o que o nosso autor está dizendo? A legislação fundiária se tornou um pouco vaga após a independência, né? O recém-fim do regime das Cismarias não foi imediatamente substituído por uma legislação. Tá? E aí essa questão começou a ficar assim. Ó. Entramos na independência. Brasil independente político. Brasil com a corte portuguesa no Brasil. Agora o Brasil é império. O Brasil precisa se modernizar. Chega mais gente no Brasil. Então, se chega mais gente no Brasil e o tamanho do Brasil já é esse constituído, ora, tem que haver uma nova distribuição de terras. Embora não se mexa na escravidão. Então, do regime de Sesmarias até 1850, quando chegou a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, a questão ficou um pouco mais restrita ao âmbito do círculo primeiramente do Dom Pedro I e depois do Dom Pedro II, e nada se mexeu em grande medida sobre estrutura de terras. Quando os caras fizeram a Lei Eusébio de Queiroz, o que aconteceu com essa Lei Eusébio de Queiroz, que todo mundo sabe, né? A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. Ao proibir o tráfico de escravos da África, né, cria-se uma necessidade de, aqui dentro do Brasil, reorganizar a estrutura de trabalho. Já havia uma pressão na Inglaterra, lá desde a chegada da família real em 1808, para que o Brasil terminasse com a escravidão. O Brasil ainda foi protelando isso, e protelou praticamente todo o século XIX. Mas a Inglaterra, então, foi tomando também as suas medidas, né? Lá em 1800. Claro que o Brasil também começou a ter um certo desentendimento, um certo desconforto com a Inglaterra, o que resultou em 2 grandes questões de peso. Uma delas foi o Bill Aberdeen, em 1845, e aí depois, então, o Eusébio de Queiroz, em 1850. Né? Lembre que o Bill Aberdeen, a Inglaterra diz o seguinte: olha, nós somos a polícia do Oceano Atlântico, e se a gente vir algum navio, né, negreiro atravessando o Atlântico vindo da África, a gente vai aprisionar ou vai mesmo bombardear. Então, aquilo ali deu uma certa retraída no fluxo de comércio de escravos, que a Inglaterra ficou em alguns pontos estratégicos do oceano, monitorando passagem de navio negreiro. Então, isso aí deu uma certa temeridade e, ao mesmo tempo, um perigo para os comerciantes de escravos, e isso aí, claro, fez o comércio dar uma reduzida. Ao mesmo tempo que a Inglaterra está passando pelo seu processo de segunda revolução industrial, e a Europa também, e revolução industrial com o capitalismo industrial andando mais forte, capitalismo precisa de mão de obra consumidora, né? Mão de obra que compra, né? E escravo não compra, né? Então, isso aí é um peso para os ingleses, o chamado excedente de capital. Esse excedente de capital tem que ser escoado, ele tem que encontrar mercado. E para encontrar mercado, tinha que terminar com a escravidão. Então, a Inglaterra continua pressionando o Brasil para que o Brasil terminasse com a escravidão. Ainda assim, então, o Brasil começa, né, e aparece em 1850 a Lei de Terras. Então, essa Lei de Terras vai dar uma redimensionada um pouquinho na questão das terras do Brasil, digamos assim, preparando o terreno para quem vai chegar no Brasil posteriormente, né? Que vão ser quem? Principalmente os imigrantes
Então, se nós vamos diminuir o fluxo de escravos e, portanto, diminuir a mão de obra escrava, tem que ter acesso a uma condição mínima que seja para quem vai chegar, né, vindo de fora como um imigrante e, portanto, como assalariado, ter condições de trabalho num ambiente onde a terra é o principal fator para o seu processo de existência produtiva. Né? E aí, então, o nosso autor resume ali, digamos assim, né, a lei de terras, dizendo o seguinte, né, proibição da aquisição de terras por outro meio que não fosse a compra ou a herança. Então, a posse da terra sem poder, sem compra, não vai valer. Né? O registro da terra, a manutenção da terra, sem comprovação do direito de herança ou comprovação de compra, passa a se ter uma certa necessidade de quê? De estrutura. Então, uma condição documental. Não é mais somente no gogó, agora também vai ter que ser documental. Fim do regime de posse pelo uso ou ocupação, que eu acabei de dizer. Tá? Então, agora só a posse. Mas a gente já está aqui muito tempo, etc. Vocês vejam que hoje essa visão de posseiros, ela está por aí de novo, né? Inclusive, a questão do posseiro hoje está vinculada a um outro marco que vem lá do passado, que é o uti possidetis, né? Olha a expressão possidetis, posse. Né? Então, uti possidetis, quer dizer, a terra pertence àquele que possui ela. E hoje, quando a gente fala de uso capião, o uso capião passou a ser um direito para aquele que tem posse da terra ou posse do terreno. Só que daí o cara vai buscar o quê? Na lei, e aí existe a lei, né? Para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui há tantos anos, 10 anos, e eu estou produzindo nessa terra, então eu passo a requerer o título de propriedade. Tá? Então aí vem a questão do uso capião, o título de propriedade. De qualquer forma, tem que ter título de propriedade. Tá? A lei de terras faz uma outra coisa, revalidação das sesmarias que fossem utilizadas para produção e ou habitação. Estabelecimento de leilões públicos com o pagamento à vista pela terra. Quem é que tinha dinheiro para comprar a terra à vista? Só a gente da elite mesmo. Isso aí tornou uma coisa também difícil, porque mesmo os imigrantes que passaram a chegar no Brasil pós 1850, sobretudo os italianos e os alemães, e mesmo os portugueses, para esses caras houve uma dificuldade, né, na questão da terra. Não é à toa que depois, quando for trabalhar lá em imigração, a gente vai ver o seguinte, os caras, primeiro, não queriam vir para o Brasil. Quando se começou o processo de imigração todo, né, no século XIX, você sabe que, em grande medida, a migração no século XIX ela está vinculada a duas questões bem marcantes, três questões marcantes. Uma delas, a Revolução Industrial, que expulsou muita gente do campo para as cidades na Europa e deixou muita gente numa situação bem delicada. Né? A modernização do campo na Europa, que redistribuiu a capacidade produtiva no continente e, concomitante a isso, uma grande fome, uma grande crise de fome no século XIX, que também mandou muita gente para fora. E essa muita gente para fora que saiu da Europa, os europeus, irlandeses, italianos, portugueses, espanhóis, né, alemães, essa gente principalmente que saiu assim debandada,
O primeiro lugar que eles procuraram foram os Estados Unidos. O segundo foi o Canadá. O terceiro foi a Argentina. E o quarto foi o Brasil. Então, vocês que são filhos, descendentes, né, netos, bisnetos de italianos e de alemães, vocês até são um tanto azarados, porque os antepassados de vocês, eles quiseram ir para os Estados Unidos, para o Canadá, eventualmente para a Argentina, mas nunca para o Brasil. E o que aconteceu? Aconteceu lá, o que também é nos outros países, o que foi acontecendo aqui no Brasil. De tempos em tempos, tu tem que dar uma segurada no fluxo de gente que está vindo. Os Estados Unidos, chegou um determinado momento que os Estados Unidos disseram assim, tá vindo gente demais. Embora a gente precise de conquista para o oeste, de mão de obra, para desbravar o oeste, tá vindo gente demais, vamos dar uma segurada. Os Estados Unidos deram uma segurada. O próprio Canadá deu uma segurada também, porque 80% do Canadá é gelo. E daí os imigrantes que foram para o Canadá, eles chegavam no Canadá e não conseguiam avançar para além do gelo. Então eles acabaram povoando demais as cidades canadenses, mais do sul do país e sudeste. Aí o próprio Canadá teve que dizer, não, então tá, chega. Isso aí é de tempos em tempos, pessoal. Vocês podem ver que essas políticas de fluxos de imigrantes, às vezes elas estão mais abertas, às vezes elas estão mais retraídas. Né? Fala-se mal do governo Obama, como se fala-se mal do governo Lula, mas no governo Lula e Obama, os Estados Unidos abriram mais as portas para os brasileiros. Agora, no governo Trump, o governo Trump voltou a fechar as portas, e vocês viram que foi um fechamento, inclusive, muito drástico. Vocês viram até antes desses negócios aí da Covid-19, navios com amontoados de gente deportando os brasileiros, né, que estavam ilegais nos Estados Unidos. Vocês vejam que coisa maluca isso, né? Deportação. Tá? Então, de tempos em tempos, esse fluxo migratório ele abre ou fecha em determinados países que se tornam atrativos por um momento e depois já nem tão atrativos assim. Essa mudança foi se dando. Tá? Então, aqui no Brasil, quando logo depois de 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz e veio a condição da Lei de Terras, houve uma abertura. Mas para um pessoal que estava vindo, que não queria tanto assim a gente, mas como não tinha mais alternativa e a Europa estava realmente muito, muito ruim, essa gente veio para cá. E quando os caras chegam aqui, eles têm uma lei dizer o seguinte, olha, vai ter um leilão domingo lá na praça, e aí se o senhor tiver dinheiro, o senhor compra a terra. Aí o cara está vindo como imigrante, já numa situação difícil. Quer que tem dinheiro para pagar as viagens e arriscar na viagem. Então ficou um troço complicadíssimo mesmo para essa gente, né, ao chegar aqui. Não é à toa que alguns chegam aqui e o mais rápido possível que eles conseguiram, eles foram embora para os Estados Unidos. Houve gente que conseguiu chegar aqui, ficar no Brasil um tempo e do Brasil conseguir ir para os Estados Unidos. Então vocês são duplamente azarados mesmo. Que vocês nem foram direto e nem foram daqueles que conseguiram sair daqui e dos Estados Unidos depois. Né? Nossa, maluco para vocês, né, que são descendentes aí dessa turma de italiano, de alemão, de português, espanhol, principalmente. Tá? Então, esse aqui é um aspecto bem importante para a gente entender lei de terras no Brasil. Tá? E depois chegar na questão do Estatuto da Terra em 64. Eu não sei se nós chegamos lá na aula de hoje ainda, mas foi uma luta. Tá? Então, em resumo, a terra no Brasil passa a ser ou se mantém como um bem disponível apenas para quem tem capital ou provém de família que o tem. Essa lei assegura a concentração fundiária e a elitização do acesso à terra no país.
tendo sido assinada com tão grande proximidade em relação à lei Eusébio de Queiroz, ela soa como uma clara resposta à primeira lei, que restringia a mão de obra disponível para os grandes produtores. Né? E a outra coisa é que, obviamente, tornava impossível que, mesmo para um escravo liberto, um escravo alforriado, ele pudesse ter terras como proprietário. Tá? Aí a ideia do colonato, né? Formado devido à intensa imigração europeia, né? A partir de 1870, tá? Foi a forma dominante de relação entre trabalho na economia cafeeira de São Paulo. Os colonos, né? Os colonatos. E isso, sem dúvida, é de grande importância na história do nosso desenvolvimento agrícola. Os colonos, além da tarefa de cultivarem certo número de pés de café, recebiam terras para cultivarem gêneros agrícolas e tinham a permissão de plantarem culturas intercaladas no café. Tá? Então, esses são os colonos. Os colonos recebiam uma terra, mas eles não eram proprietários delas. Só se tornavam proprietários quando pudessem comprá-las. E aí sim, uma brecha que se abriu, né? Ou seja, a possibilidade do cara guardar uma grana e depois poder comprar, o que acabou efetivamente acontecendo com muitos, né, com muitos colonos. E esses colonos, ao comprarem terras, vão comprar o quê? Lotes menores. E aí a gente vê que esse latifúndio, ou vários latifúndios, vão se tornar também espaços de minifúndios, porque alguns dos latifúndios vão começar a fazer cortes de lotes na terra para ser vendidos, então, para esses colonos que estão por ali. Sobretudo, né, no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, aquelas quebradas do Sudeste, hoje Sudeste. Né? Depois, aí vem a questão da abolição da escravidão. Né? Então, em 1888, terminou a escravidão. Né? E aí o que nós temos? Nós temos negros livres, pelo menos teoricamente livres, né? E os imigrantes chegando no Brasil. Então o Brasil começa a dar um salto de população também, né? Que começa a dar uma dinâmica diferenciada para o país. Uma outra coisa que a gente começa a perceber são os desníveis ou ainda as diferenças de forma de ocupação da terra em regiões do Brasil. No Nordeste, onde a cana-de-açúcar foi tradicional, a estrutura de latifúndio perdurou mais tempo. No Sudeste, onde o café e a mineração foram estruturas de campo ou de terras também em grande escala, perdurou a estrutura de latifúndio. No sul do Brasil, a coisa já se deu um tanto diferente. O sul do Brasil, na parte mais do Pampa, onde nós tivemos mais espanhóis e portugueses, então com aquelas coisas de herança do passado, o sul do Brasil ficou mais latifúndio. Mas o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o próprio estado do Paraná, onde os imigrantes, sobretudo alemães, italianos e poloneses, ocuparam com maior força, ali a estrutura da terra acabou se dando de uma forma mais vinculada a pequenas propriedades. Tá? Pequenas propriedades. Então, o que nós vamos falar em minifúndios. Tá? Então, pequenas propriedades. Tá? Então, essa é uma diferença que aparece ali. Então, tu tá vendo ali escrito assim, ó, a região sul do Brasil foi a única a apresentar um histórico agrário distinto. Nessa porção não havia tanto interesse para cultivo de gêneros tropicais, devido ao clima, né?
Então, constitui-se uma área de um tipo de colonização diferenciada, né? No qual a base era a pequena propriedade da terra. Tá? Então, aqui é importante se sublinhar aquilo dali, né? Então, a base da pequena propriedade. Hoje, se você vai na metade norte do estado do Rio Grande do Sul, né? O predomínio ali é de pequena propriedade. Tá? O predomínio ali é de pequena propriedade. Né? Então, ali, ó, a base é pequena propriedade da terra. Tá? Circula ali, sublinha isso aí, passa uma caneta mais forte ali. O objetivo era de promover a ocupação da região, além de representar um gradativo processo. Isso aqui, apesar de se falar pouco, né, acaba tendo um certo sentido, mas né, a ideia que os caras tiveram também, né, de ao promover a imigração, é promover um branqueamento do Brasil, né? Agora o Brasil também vai ficar livre em seguida, né? Vai terminar com a escravidão, e aí os negros vão se tornar uma classe social, né, de gente pobre, mas de maioria. Né? Então, o que tem que fazer? Tem que dar uma certa segurada nessa questão do crescimento dos negros, né? Da condição de vida dos negros. Então, para crescer, para dar essa segurada aí, vamos fazer o quê? Vamos transformar, né, o país trazendo, né, mais gente branca, e aí, então, a dinâmica de um fluxo migratório também vinculado a essa condição, a de branqueamento do Brasil, do brasileiro. Isso aí a gente até fala pouco, né? Acho que tem um tanto a ver com essa nossa dificuldade de lidar com as questões de racismo, de preconceito, etc. Então, acaba não se jogando muita ideia de esclarecimento, né? Muita luz nesse assunto daí. Tá? Mas se a gente for pensar assim, de uma forma até relativamente prática e rápida, assim, ó, é muito difícil você ver proprietário de terras negro. É muito difícil você ver uma elite negra. E indígena menos ainda, né? Alguns negros ascenderam à condição de elite por algumas outras situações, né? Por exemplo, pelo esporte, né? Pela música, pelas artes, sobretudo a música. Né? Mas no capital produtivo, raríssimo. Tu vê um empresário de uma empresa transnacional negro, raríssimo. Né? Raríssimo. E no Brasil, então, com esse processo de branqueamento, então, se vai dar algum tipo de espaço, esse espaço vai ser para quem? Para esses brancos. Tá? Para esses brancos. Ok? Bom, chega o século XX, né? Nós estamos lá na virada do século XIX para o século XX, e aí chega o século XX, nós temos somente lá quando os militares assumem o poder, né, uma preocupação de novo com a questão da estrutura da terra. E que daí vai nascer o Estatuto do Trabalhador e o Estatuto da Terra. Tá? O Brasil, da primeira metade do século XX, começava a se tornar uma nação urbana e industrial. Isso ajuda a explicar o longo período sem grandes transformações na gestão da terra e do trabalho. Tá? Aí, então, o que acontece, né? Mudanças significativas só viriam atingir o meio rural durante o governo João Goulart. Olha só quem vai mexer na terra do Brasil. João Goulart. Quem foi João Goulart? João Goulart, pessoal, era um latifundiário daqui do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Tá? João Goulart. E esse cara tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e percebeu que, bom, o Brasil estava mudando, né? E essa mudança exigia do Estado, do poder público, uma certa
um monitoramento e um controle sobre as questões, né, sociais e econômicas do país. E, portanto, sobre as questões estruturais do país. E esse controle sobre as questões estruturais do país necessitava do quê? De normatização, né? Isso aí não pode ser feito assim só no gogó, só na voz, só no bafo. Tem que ter uma organização. Então, uma das coisas que os caras fazem é o seguinte: bom, lá em 1934, né, surgiu a Constituição de 1934. Em 43 surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho. Quer dizer, esse Brasil urbano industrial que começa a aparecer, ele precisava de uma legislação para orientar, e aí entra o papel do Estado. E eu tenho que cuidar muito aqui para não perder o foco, né? Porque a nossa questão aqui é a agricultura, né? Mas o Brasil, ele entra aí a questão do Estado, o Estado como o provedor, o Estado organizador, o Estado atento, o Estado que está de olho nas coisas. E ele está de olho para servir a quem? Né? Então, num primeiro momento, esse Estado ele ganha um certo contorno de ajuda popular, de organização da classe trabalhadora. Então, passa a se ver esse Estado muito como um Estado para os pobres. Quando também, e na verdade, esse Estado é um Estado que está organizando as coisas para os pobres continuarem pobres. Então, esse Estado, na verdade, está a serviço dos ricos. Então, quando tu ouve lá, pai dos pobres e nas entrelinhas, mãe dos ricos, né, para o senhor Getúlio Vargas, não é de se estranhar, né, essa condição. E, claro, né, o João Goulart, a figura do João Goulart, a figura do Getúlio, o Jango também, mas a figura do Getúlio ela é muito emblemática, né? Inclusive, se vocês perguntarem para os professores de história de vocês, como é que eles entendem o Getúlio Vargas? E vocês vão ver professores que são favoráveis ao Getúlio Vargas, professores que concordaram, que perceberam o Getúlio Vargas como alguém importante, de peso, e alguns que vão dizer, não, esse cara foi um enorme, um ordinário, que entregou a Olga Benário para o Hitler, né? Então, que esse cara foi isso, que foi aquilo. Então, a visão, como se enxerga, né, o Getúlio Vargas nesses termos, né? Então, essa é a situação. Bom, seja como for, né, ele tem esse Estado vem passando por um processo que percebe que o Brasil está numa condição de crescimento violenta. Aqui deixa eu lembrar vocês de algo que possivelmente vocês já sabem, mas vale lembrar. Olhem só, no ano 1940, o Brasil tem 41 milhões de habitantes. Em 1970, o Brasil tem 93 milhões de habitantes. Queridos, em 30 anos, o Brasil mais do que dobrou. Em 30 anos, o Brasil mais do que dobrou. Quem deve organizar isso daí tudo? Esse crescimento todo. Esse bando de gente toda que não estava aí antes. Quem é que deve organizar isso aí tudo?
o Estado, o mercado, os indivíduos por si só, eles que se organizem, eles que vão à luta, eles que etc. Bom, nesse período, a gente percebeu a presença do Estado bem marcante. E, obviamente, esse Estado tutelado por quem? Tutelado por uma elite, essa que nós pincelamos alguns momentos atrás, mas um Estado tutelado por uma elite que vai dizendo para o Estado, ó, tá, Estado, isso aqui nós podemos conceder, isso aqui pode ser assim, tá, Estado, por aí vai o caminho tal, nessa dinâmica. Tá? Nessa dinâmica. Então, quando chega o senhor João Goulart, em 1963, o João Goulart percebe assim, ó, tá, ó, nós temos que dar uma organizada na questão rural também. O que vai levar alguns a pensar que ele é um comunista. Mas como que um latifundiário vai ser comunista querendo manter o seu latifúndio? Né? Então, aí é que é um troço maluco. Mas, de qualquer forma, foi assinado o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, dentro do governo João Goulart. Né? E isso aí, o que representou? Tá ali, ó. Esse estatuto representou a extensão dos direitos do trabalhador das cidades ao cidadão do campo. Então, obviamente, que os caras começam a olhar isso aí assim, ó, uau! Como assim? 13º, férias, hora dobrada noturna, periculosidade, insalubridade, os direitos sociais da CLT, os direitos trabalhistas sociais da CLT vinculados ao trabalhador rural, esse cara é comunista. Esse cara quer mexer na porta. Veja uma coisa interessante aqui, pessoal. Ó. Quando o Getúlio fez isso na cidade, houve gente espelhando? Houve, mas não deu grandes coisas. Agora, quando o Jango foi fazer isso aí no campo, mexeu aonde, cara? Mexeu na estrutura da terra. Mexeu na, ou melhor, mexeu na ideia da estrutura da terra. Não foi nem na estrutura da terra em si, foi na ideia da estrutura da terra. E isso fez o quê? Fez os caras assim, ó, opa, calma aí. Aí a burguesia vinculada ao segmento produtivo, capital produtivo, propriamente dito, seja ele nacional ou internacional, ficaram assim, não, calma aí. O Brasil... E mais, tem uma outra coisa aí. As coisas que acontecem dentro do Brasil, elas não são só para o Brasil. Elas são do Brasil, se reflete para os vizinhos. Se o Brasil faz um negócio aqui, como esse daqui, embora alguns vizinhos já tivessem feito algumas dessas coisas, mas quando o Brasil faz algo dessa envergadura e começa a encaminhar um certo processo de, quem sabe, vão mexer na estrutura fundiária no Brasil, isso não é uma questão só de Brasil. Pela nossa envergadura de país, isso aí vai para os vizinhos também. Aí os caras dizem assim, não, calma aí, para os vizinhos não. Para o resto do mundo não. Nem para o Brasil, nem para o resto do mundo. Menos ainda para o resto do mundo. Tá? Então, isso torna as coisas realmente bem, bem delicadas quando se faz esse tipo de vínculo. Então, tá ali, ó, representou, quer dizer, a ideia daquilo que existia no campo, né, sendo jogada para aquilo que existia na cidade, sendo jogada para o campo, para favorecer também os caras do campo. Não, daí a elite nacional olhou isso aí e disse assim, não, isso aí não dá. Tá? Isso aí não dá. Então, tá na hora de derrubar esse cara aí. Tá na hora de derrubar esse cara. Esse estatuto representou isso aí.
e isso corrigia o desequilíbrio gerado pela assinatura da CLT do Getúlio Vargas. Apesar de grandes avanços, se restringiu o trabalhador urbano, blá, 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 que a gente já conhece. Tá bom. Olha só isso aí. Isso aqui eu falo em aula direto, volta e meia, né? A condição do trabalhador de corte de cana, né? Que a gente também conhece esse cara com o nome de boia fria. Gente, esse cara chega no campo hoje. Essa questão do boia fria ela é uma questão forte. Esse cara chega no campo lá por volta das 5 horas da manhã e ele começa a cortar a cana. Esse cara vai assim, e esse aí é um fortinho, tá? Isso aqui foi sacana. Pegaram um cara muito forte. Né? Porque tem velho aí, tem criança aí, tem mulher aí. Eles tinham que ter pego uma foto de uma mulher, ou de uma criança, ou de um idoso, para a gente ver a coisa assim, para impactar mesmo, né? Isso aí não impacta. Isso é um cara qualquer trabalhando no campo, um boia fria qualquer. Tá bom. Mas esse cara chega no campo e começa a trabalhar lá por volta de 5, 5 e pouco da manhã, e ele vai até às 7, 8 da noite. E se ele for forte do jeito que esse cara aí é, e tiver jeito, ele consegue cortar 2, 3 toneladas num dia. Tonelada. E ele ganha R$3 por tonelada cortada. R$3. Quantas toneladas uma criança de 10, 12, 15 anos consegue cortar? Quantas toneladas uma mulher consegue cortar? Quantas toneladas um senhor idoso, 60, 60 e poucos anos, consegue cortar? Então, quando os caras começaram a mexer em alguma coisa de legislação para o trabalho rural, de atenção para o homem do campo, e o homem do campo também começa a se organizar, né? Porque daqui a pouco nós vamos ver outras partes, mas o cara do campo também começa a se organizar. Né? Surge a Liga Campesina, surge a Via Campesina, surge a Pastoral da Terra, surge o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, surge uma série de organizações do campo que se estruturam também à semelhança de sindicatos, e os caras se organizam, e os caras começam a ensinar, e os caras começam a dar aulas, e mostrar para os caras do campo como é que a situação era, como é que era a história de vida deles, as condições de vida deles, e as propostas de mudança que esses caras começam a encaminhar. E entre os gritos de propostas de mudança aparece o grito de reforma agrária. O grito de reforma agrária. Aí está escrito assim, o Estatuto do Trabalhador Rural, que representaria a princípio um avanço das conquistas, acabou tendo resultados pouco desejáveis. Né? A maioria das condições de vida do trabalhador rural não ocorreu, como esperado, por 2 motivos. A quase impossibilidade de fiscalização das novas leis em um território tão extenso. Esse é um problema no Brasil de hoje em várias áreas. Né? O Brasil é um país que até temos as leis, mas as leis são frágeis, justamente porque a gente não tem condições de fiscalizá-las. Tá? E o desemprego ocasionado pelo encarecimento da mão de obra, né? Um forte desemprego. Um país que cresce de 41 milhões para 93 milhões, o cara que está no campo, das duas uma, vem para a cidade e vai engrossar o caldo da periferia, ou fica no campo e vai abrindo um pouco mão de algumas dessas garantias. Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás, logo quando o nosso atual presidente assumiu, o nosso ministro principal disse assim: ou vocês ficam com os direitos trabalhistas e sem emprego, ou terão emprego sem os direitos trabalhistas. Então, os direitos da CLT, que se transformaram em direitos para o Estatuto do Trabalhador Rural
e não vingaram para o trabalhador rural, né? Hoje podem não estarem mais vingando para nós, trabalhadores urbanos, que estamos começando a abrir mão de determinados direitos. Hora extra, já era. Repouso semanal remunerado, está a perigo. Férias de 30 dias, problemáticas. Nós estamos a caminho de um processo de uberização das relações de trabalho. Fim de semana passado, o Fábio deu uma palestra, uma aula, palestra sobre esse tema, professor Fábio, Geografia. Não sei se vocês foram convidados para assistir, ou se ele vai dar essa palestra também para vocês. Possivelmente ele talvez dê essa aula para vocês, se vocês não foram convidados. E essa relação da uberização das relações de trabalho, elas estão meio que meio em acordo com essa condição dos tempos modernos, desses tempos de agora, em que o custo da mão de obra está ficando muito elevado, e para os empregadores, diante de uma nova situação que está posta agora, que é o desenvolvimento da tecnologia, de novo, a classe trabalhadora está sentindo o impacto dessa condição. Uma forma comum de burlar a legislação vigente foi intensificar o uso de mão de obra sazonal, ou temporária. E a figura dos chamados gatos, usados para recrutar esses trabalhadores, também se tornou bastante corriqueira após a entrada em vigência do ETR. Então, uma das coisas que os caras começaram a fazer é: mas se eu tiver um trabalhador rural fixo e assinar sua carteira dentro do Estatuto do Trabalhador Rural, aí eu tenho que garantir, o patrão pensando, eu tenho que dar a garantia de tudo aquilo que está na lei para esse cara. Mas e se esse cara for trabalhador temporário? Daí não precisa. Então vamos contratar o cara temporariamente, só por época, só por um momento. Eu preciso muito agora na época da colheita da cana, contrato boia fria. Eu preciso muito agora na época da colheita do café, contrato boia fria. No resto do período, não tem problema ficar com 1 ou 2 empregados rurais só. Então, ao mesmo tempo que surge uma lei para dar garantias para um trabalhador rural, e é muito maluco isso, porque essa mesma lei acaba afugentando a possibilidade de contratação de trabalhador rural. E aí o Estado fica nessa pendência, aí o Estado fica devendo, não consegue dar um troco, uma resposta adequada para isso. E esse estatuto foi, então, revogado em 73, praticamente 10 anos depois, quando foi substituído pela Lei do Trabalhador Rural, que estendeu alguns novos direitos ao trabalhador no campo, como o aviso prévio e o adicional do trabalho noturno, entre outros, que também acabou não funcionando muito bem também. Então, essa é uma situação histórica de bastante peso que nós temos, para nós brasileiros do campo, ver o Brasil do campo. Aqui aparece uma outra questão que é interessante para a gente lembrar, que para a gente saber, que é a nomenclatura, os conceitos ligados ao campo. Os conceitos ligados ao campo. Então, a gente tem que ver o que é um trabalhador familiar, o que é um trabalhador temporário, o que é um arrendatário, que é um parceiro e que é um posseiro. Alguns dos mais importantes, assim, dos que aparecem mais nas provas, a gente tem que trabalhar esses queridos aí para ver. Então, o trabalhador familiar, da agricultura familiar,
Então, são membros da família. Gente, até que hora é minha aula? Eu nunca sei isso. Alguém sabe até que hora é minha aula? Até que hora eu posso ir indo? E eu estou dando aula para mim mesmo. Não tem ninguém me assistindo. Socorro. É mesmo, é. Eu não vi nenhuma pergunta, não vi nenhuma manifestação de nada, de nada. Será que eu estou dando aula só para mim? Tem alguém por aí? Olha o bate-papo, Sor. Aonde que é isso? Bate-papo. Vai no mais, nos 3 pontinhos, daí tem escrito bate-papo, tu clica, daí consegue ver as mensagens. Mas a Rita escreveu, é até 11h10, mas tu pegou o nosso intervalo, então eu queria que tu parasse depois de explicar as relações de trabalho. Onde é que tem bate-papo? É chat? Acho que é. De repente é. Ah, ele não abre aqui para mim. É até às 11h10, tu falou? É. Ok. Então eu tenho mais 8 minutos, é isso? Termina de explicar relações de trabalho no campo. Tá, ok. Ah, porque eu peguei o recreio de vocês? Uhum. Ok, tá. Então, olha só. Os trabalhadores familiares, né, são os trabalhadores, né, os empregados que estão ali no campo de pequenas e médias propriedades da própria família, né? Aliás, lá na Europa é muito isso, né? Os trabalhadores, a mão de obra é muito forte, familiar, os membros da própria família. Hoje em dia isso aqui se tornou um problema, porque, por exemplo, a Tainá, que é filha de proprietário rural, né, ou parentes lá, tal, etc., ela não está mais lá no campo. Então, essa gurizada mais jovem hoje já não está muito por aí. Então, o que vai acontecer com a Tainá? Ou a família da Tainá, ou os pais dela, os tios dela têm mais filhos e alguns vão querer ficar lá pelo campo, tomara, ou então aquilo ali, tudo que o pai dela, os tios, etc., produziram, fizeram na vida, vai tendo que morrer e eles vão ter que vender as terras, porque ninguém vai continuar subindo. Né? A Tainá veio para a cidade, vai fazer medicina, não está muito afim de saber de campo, de terra. Né? Tainá, pode dar uma contribuição nisso daí, se tu está aí me ouvindo. Tá? Isso. Oi? Você sabe que em Liberato, como está saindo muitos jovens de lá, a prefeitura estava dando uns cursos assim, voltado mais para agricultura, para o pessoal ficar lá, mas o pessoal não fica, não adianta. Pois é isso aí. Alguns anos atrás, já faz uns 2 ou 3 anos, eu fui numa Expo Inter, e aí tinha na Expo Inter uma parte dos trabalhadores familiares, né, dos proprietários familiares. Assim. E aí eu fui comprar um queijo lá, um salame de um cara lá, de uma das tendas lá, e aí fiquei conversando um pouquinho com ele. Aí eu disse, cara, eu sou professor de geografia, aí eu queria saber, entender um pouquinho mais da realidade de vocês, o que o senhor poderia me dizer? Mas, tu é professor, ele perguntou onde é que eu dava aula, tal. Aí ele disse assim, olha, cara, eu vou te dizer um problema que eu tenho 2 filhos, e esses meus 2 filhos, eu pago faculdade para eles aqui em Porto Alegre, ele era do interior, me esqueci de onde do interior que ele era, e os meus 2 filhos não querem saber de nada do campo, nada das lides da terra, e eu pago faculdade privada para eles, tenho meu carro, tenho a minha família, tenho tudo prontinho, tenho tudo, mas ninguém deles quer levantar às 5 horas da manhã para mexer na teta da vaca e colocar leite nos tambos e levar o leite para o colégio, para as cooperativas ou para o colégio para onde a gente vende, e eu vivo muito bem disso. Mas eles não querem isso.
Até porque se tiver sol, se não tiver sol, se tiver chovendo, se não tiver chovendo, tem que levantar às 5 horas da manhã igual, ir lá na teta da vaca, até tirar o leite dela. E mesmo que eu compre uma ordenhadeira mecânica, né, os meus filhos não querem ficar no campo, cuidando do campo. Então, um deles passou em odontologia, e ele pagava a faculdade de odonto, guri, e a guria parece que era nutrição, alguma coisa assim. E os dois fazendo faculdade privada, e o cara pagando. Então, o depoimento que a Tainá está dando agora, ele corrobora essa ideia que eu já estava falando, né? Que nos tempos de hoje, essas estruturas familiares mais modernas, assim, mais recentes, eles estão com esse problema, né? A família vai desaparecer, o cara vai se ver obrigado a ter que sair do campo, vender o campinho dele. Tá? Até porque o cara vai envelhecendo, não tem condições de manter a estrutura de trabalho sem... E contratar mão de obra fica complicado também. Então, trabalhadores temporários são trabalhadores sem vínculos trabalhistas. Tá? Arrendatários são trabalhadores autônomos que alugam a terra. É aluguel da terra. Então, o arrendatário é o aluguel da terra, que paga em dinheiro. Tá? E poceiros são os caras que, né, ocupam terras, né, para cultivá-las e, por enquanto, não tem a propriedade dela. E, às vezes, alguns poceiros se tornam grileiros, ou seja, aqueles que vão falsificar títulos de propriedade. Tá? Aqueles que falsificam título de propriedade. Engraçado, cara, não abrir o chat para eu ver vocês. Ok, queridos? Então, por hora é isso daqui. Tá? A gente vai se falando. Na semana que vem eu quero ver... apareceu alguma coisinha. Na semana que vem eu quero ver se começo a trabalhar alguns exercícios também com vocês sobre essa porçãozinha daqui. E aí avançamos na matéria. Tá bom? Se ninguém tem pergunta, tchau para todo mundo. Tudo de bom? Era isso daí. Outro dia, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu acho que eu tenho uma liberdade de conversar com vocês. Eu creio que não sou só eu que tenho essa liberdade, mas me parece que vocês também têm essa liberdade de conversar comigo. Os meus colegas, eles... E nem sei se eu poderia dizer isso. Mas, enfim, nós, professores, a gente, em geral, nós estamos muito preocupados com os nossos alunos e a gente se preocupa bastante com vocês, assim, né? Alguns colegas entendem que vocês são muito tímidos, que vocês participam pouco, que vocês quase não fazem perguntas e daí, então, isso leva a uma certa preocupação assim, de o que fazer para tentar atrair mais a atenção de vocês e mais a participação de vocês. Eu não sei quanto que é o total de alunos dessa turma, né? Mas eu tenho tido uma média de participação de alunos na ordem de 12, né? 13 alunos. Outro dia algum colega falou que tem uma ordem de 14 alunos e um outro falou que tem 8, 9. Então, aí alguns colegas têm uma participação maior, outros uma participação menor de alunos nas aulas live dele. E pouquíssimos alunos perguntam efetivamente. Um dos nossos colegas sugeriu que vocês participam pouco porque vocês são muito tímidos, porque vocês vêm de algumas escolas com determinadas dificuldades e aí vocês têm vergonha de fazer uma pergunta que outro colega vai ver que tu não sabe tanto ou coisas do gênero. Eu não sei se eu acho que isso aí é uma questão, mas se isso for uma questão que pesa para vocês,
seria interessante vocês pensarem que vocês estão numa mesma turma, que vocês estão no mesmo barco, e mesmo que tenha alguns de vocês que saibam um pouco mais do que outro, numa matéria ou outra, ou em várias, essa pessoa que sabe mais está na mesma turma, ele não está dentro da universidade ainda. Então, mesmo que tu perceba que o teu colega sabe mais do que tu, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o quanto tu pode render, o quanto tu pode aprender, o quanto tu pode avançar, o quanto tu pode ir mais longe. Isso que pesa. Tá? Oi, professor, desculpa, já estou saindo, né? Estava só entrando aí no esquema, querido. Muito obrigado. O último papinho que eu estava dando com eles aqui. Tá legal? Então tá, queridos. Façam perguntas. Fiquem atentos na matéria. Participem das aulas. Nós, professores, estamos fazendo o melhor para vocês. O melhor que nós podemos. Dentro desse jeito que o mundo nos pegou, né? No contrapé, né? Nesses termos aí. Tá bom? Tchau para todo mundo. Vai lá, professor. Desculpa aí ocupar teu espaço.